Meus queridos, hoje, dia 20 de outubro, mais uma aula sobre a estrutura de pensamento, agora tratando dos três tópicos 23, 24 e 25, ação, hipótese, experimentação. É uma tríade no sentido de que um só faz sentido coligado ao outro, em movimento. Daí a ideia de uma mandala ou de uma... Qual foi o termo que eu usei antes? Um caleidoscópio, obrigado. Isto é, pensemos no senso de realidade. Portanto, uma noção de totalidade de mundo, até onde eu considero o mundo. Então, no nível da minha percepção do mundo. Estamos falando ainda em um extrato, uma intencionalidade fenomenológica. E aí entra a questão: como eu vejo o mundo? Comecemos por isto que é o fundamental, tópico ação. Tópico 23. Conhecem aquele jogo, aquele clichê de palavras, luz, câmera, ação? Sim. Que dá início a um filme. Eu me lembrei de uma charge do Maurício de Souza, em que é uma câmera montada em um tripé e não estava ligada, com a ausência do cinegrafista. Obrigado. E então os meninos, o Cebolinha, a Mônica, todos estavam ali vendo a câmera e começaram a pular, a fazer piruetas, uma coisa gostosa, se exibindo todo. Chega então, no quadrante seguinte, o cinegrafista. Acho que é falta de café. Vamos molhar a língua. Ou excesso. Ou excesso. Chega o cinegrafista e vai ligar a câmera. Aí todos os meninos ficam quietinhos. Não fazem mais nada. Olha que curioso. O que é a ação? E, sobretudo, lembremos que tudo isso se deu em desenho. E que não existe, fora do desenho, como carne e osso, as personagens do Maurício de Souza. E praticamente nenhuma das personagens dos nossos filmes e do imaginário imagético, isto é, a figuração do desenho imagético, no qual os sons procuram construir uma espécie de senso holográfico da realidade. Ou seja, ficando dentro de uma sala de cinema, depois que iniciamos a lógica, a fenomenologia do filme, nós vemos com o olhar conduzido pelo diretor. E ele foi bem elaborado. Um filme, por exemplo, de suspense não pode se dar ao luxo de que as pessoas tenham a liberdade de pensar. Elas têm que rir em determinados momentos, elas têm que sentir medo em determinados momentos, com uma potência e eficiência coletivas, ou o filme não atinge a sua proposta de mercado de arte de produção. Ele não é aleatório, ele não é nesse sentido livre, ele é totalmente construído e programado. E é curioso como a gente poderosamente adere a esses filmes a tal ponto que em alguns poucos minutos temos todas as nossas percepções da realidade por alienação, por reducionismo, o que equivale a dizer altamente concentradas apenas nos elementos da visualidade ou do som, por exemplo, a darem para nós, a partir dos elementos fragmentados, uma sensação de totalidade, como um holograma. E aí, esquecemos que tem outras cadeiras, aquelas luzes incômodas no chão que nos mostram o caminho para não tropeçarmos, a placa iluminada ao lado da tela do filme, do cinema, que é a saída, e que distraem
são distratores da atenção. Mas logo reduzimos tanto por concentração a tela do filme que o reducionismo causa o inverso do movimento. Nós ampliamos o elemento reduzido, ou seja, há uma hipostasiação do mundo. Em termos lógicos, o elemento concentrado e pontual se torna tudo. O todo é reduzido a tudo. E o tudo é vivido com a força da redução, isto é, altamente concentrado. Então, cada um de nós vive, digo isso como um fenômeno cultural comum, tecnológico, vive a profundidade de sentimentos que não tem, medos que não possui, tem amores que nunca teve, vivências que nunca teve. E elas são reais, ao ponto de nós reagirmos em cada um momento. É incrível isso, não é? Diríamos então que a expressão luz, câmera, ação não é tão pequena, tão pobre. Vamos recuperar um pouco essa mesma construção antes desse aparato tecnológico midiático que temos no século XXI. Lembremos que quando surgiu a primeira filmagem que foi feita na Europa com o trem em movimento, muitas pessoas, vendo o primeiro filme de suas vidas, saíram dos bancos em que estavam e se afastaram da tela com medo de serem atropeladas. Uma imagem que hoje nos causaria riso. Jamais faríamos coisa parecida, mas fazemos coisas muito piores, ou no sentido de muito mais reducionistas e, por outro lado, muito mais potencializadoras do que poderiam imaginar os primeiros cineastas. Mas voltemos no tempo em que não havia essa produção tecnológica. Havia Mary Shelley, em seus 16 anos, que fazia algo comum na Europa, sobretudo em tempos de frio, em que o recurso era a produção da imaginação, eventualmente de algum desenho, mas era sobretudo através da oralidade o contar histórias de terror. Em concursos, como fazem ainda hoje algumas crianças que têm esse ritual, esta leitura feita em acampamentos, competindo suas histórias. E se voltarmos um pouco mais à lembrança de Platão, dos Evangelhos, se voltarmos a praticamente toda a literatura que é gravemente oral, mesmo enquanto escrita nos textos antigos, ela é escrita de forma circular, isto é, reproduzindo uma fala, não uma lógica positivada no texto que nós só temos depois da invenção de Gutenberg. Portanto, é um mundo no qual, quando Sócrates, através de Platão, diz: imagina agora algumas pessoas no fundo de uma caverna, e conta toda essa alegoria da caverna que nós conhecemos. Hoje a gente pode imaginar isso com pobreza. Mas imagine que aquilo era o filme, o cinema da época. Uma pessoa com uma boa articulação, uma oralidade, uma autoridade e uma capacidade imagética de construir imagens. E que tivesse também um efeito tridimensional holográfico. Daí a palavra mito, no grego, fala, significa que não era algo representado, não era a própria imediata vivência. Diríamos assim, o que era um grande intelectual do mundo antigo, antes do texto escrito? Escrito positivado pela imprensa, porque havia alguns escritos, mas não eram as referências de cultura. Quando essas, digamos, grandes personalidades intelectuais do mundo antigo falavam, tenho a impressão de que a capacidade imaginativa das pessoas era aquilo que seria o sonho de consumo de um diretor, de um Steven Spielberg, ao falar ação. Havia grande realidade
não representação da realidade, mas a própria realidade instantaneamente vivida. O mito era a vivência instantânea e profunda do senso de realidade, ao ponto e à semelhança de que hoje nós nos abaixamos para não levar socos e pontapés de um filme no cinema. Mas naquela época, ao se contar as histórias sobre demônios, sobre aventuras, elas eram vividas e repercutidas em um nível que hoje alguns chamam de inconscientes, simbólicos, mas vamos dizer, são profundamente vividos no que ainda hoje chamaríamos de interior, e que naquela época não era interior, era toda a esfera do mundo vivido. Isto é ação. Quero dizer em outras palavras, quando estamos diante de uma pessoa, ou nós mesmos no espelho, o lugar comum, o mais empobrecido que temos é acreditar que nós estamos diante de alguém porque temos um corpo, a visibilidade, a materialidade de cabeça, tronco e membros. E, eventualmente, algumas estéticas de adorno, roupas e penteados. Isso é, me perdoem, mesmo entre os mais acadêmicos, no nível apenas intelectual, não de inteligência ou sabedoria, não se dão conta de que isso é quase nada de toda a riqueza humana. A grande vivência, ela se dá para além dessas aparências. A grande ação, o grande movimento de vida é invisível aos olhos. Pensemos, por exemplo, quase tudo o que é humano é imaterial. Valores, desejos, imaginações, expectativas, ansiedades, cálculos, raciocínios, reinterpretações, memória. O que sobra? E nos esquecemos disso quando estamos no convívio uns com os outros. E não podemos, muito mais ainda, nos esquecermos disso no consultório. A pessoa me conta a sua história, por exemplo, e é comum que muitos o façam, não só ao falar, mas também ao ouvir, que elas estão contando as histórias caricaturadas das aparências. Eu estava em tal lugar, falei tais coisas, depois eu fui para outro lugar. E conta uma espécie de história narrada de um bonequinho que andou daqui para acolá, que fez isto ou aquilo. Isto é, basicamente ainda, muitos de nós, descuidados de um olhar filosófico, ficamos retidos naquele tópico 13 chamado comportamento e função, em que se dá pela visibilidade do que é acessível ao mundo corpóreo. Se formos investigar, e aqui é a tarefa, o que se dava na mente, em termos de interpretação, pensamento, e pensamento é tudo, toda a malha intelectiva, não só elementos abstratos, incluindo sensórios. Por exemplo, eu olho para uma pessoa e sinto, aspas, o sangue ferver. E é físico, é sensório. Talvez aprendamos muito com Wilhelm, o discípulo de Freud. Qual era o primeiro nome dele? Reich, sim, o segundo nome. E ele vai dizer, há uma compressão muscular na raiva, e ela não é só muscular, ela é valorativa. E de repente ela pode se tornar tão agendada, tão afixada como leitura, como mensagem, que ao tocar no músculo, eu não estou tocando mais no elemento sensório, estou tocando no valor. Pode ser que, e agora com uma discordância da universalidade de Reich, que algumas pessoas, tendo o tópico 3 sensorial e abstrato forte, elas guardem no corpo suas memórias, seus valores, e seja possível uma leitura corporal do equivalente.
mas outras não fazem isso. E o caminho há de ser diferente. Por isso, são possibilidades que nos enriquecem, mas não podem reduzir a um único caminho. Mas vamos imaginar isso. Uma pessoa que guarda um ódio que pulsionalmente se manifesta pelo instinto de morder, que ódio e comprime a musculatura da mão como se quisesse golpear uma reação. E claro que isso movimenta produções de hormônios, toda uma organização sensorial que é uma ação na malha intelectiva. Não é só sensório, é sobretudo uma concepção de realidade, de valores, e que se traduzem no corpo. Portanto, o pensamento, a ação do pensamento deu-se numa complexidade que é acessível via corpo. Está claro o que é ação? É a totalidade que se comunica, está em movimento. Isso é a malha intelectiva. E aí, se eu quiser mudar um determinado pensamento, talvez eu tenha que fazer exercícios físicos, descomprimir certas musculaturas para soltar o equivalente daquelas amarras afetivas, valorativas que estavam agendadas no músculo. Por isso, alguns terapeutas falam em exercícios como vômitos, como massagens, como alívios de expressividades altamente fortes no corpo, a agressões como uma espécie de alívio mental do corpo, etc. Bom, com esta introdução, o que nós vamos pesquisar? Não as aparências, mas qual é o movimento forte, determinante, que se dá no processo mental dela, mental, físico, mental, vou chamar aqui sintetizado na palavra mente, né? A malha intelectiva. Como se dá o movimento das ideias, a direção, a composição, o desenho das ideias para além do comportamento. Vamos ao livro aqui, na página 88, A Escuta e o Silêncio, da versão de 2017, para materializar isso. Uma leitura já com esse comentário. Diz assim: ação é o modo dinâmico e contínuo como uma pessoa encadeia as suas ideias. Organiza seus diversos pensamentos na malha intelectiva, feito uma mandala em constante movimento. A ideia de mandala ou caleidoscópio significa uma ideia está sempre ligada à outra que vai levando um conjunto em movimentação. Ultrapassando a noção fragmentada dos conceitos até então classificados didaticamente como simples e distintos tópicos da EP. A mandala é de toda a EP. Saltando aqui para outra linha, diz: assim é uma arquitetura movível, antes fisiológica do que anatômica. Não é uma localização em separado, é o movimento que faz com que organicamente o todo funcione. Antes fisiológica do que anatômica, da organização mental engajada e indexada nas experiências do cotidiano. Indexada como uma referenciação, como um redirecionamento, isto por causa daquilo. É nesse sentido que nós faremos indexações entre a ação e os conceitos de hipótese e de experimentação. Em outras palavras, apenas sucintamente, lembrando que esta nossa fala não substitui os estudos que devemos fazer em cada qual em particular e em outros momentos como os grupos de estudos. Mas, quando falamos em hipótese, falamos na consequência do modo como se processam os dados conceituais da ação. Em outras palavras, estamos vendo um filme de suspense. Se você entendeu a lógica, o direcionamento para onde vai seguir
a proposta do filme, de pensamento, de visão de mundo, de acontecimentos, de sentido de realidade, você não precisa mais, falando em método, saber exatamente o que vai acontecer como dado empírico, mas já sabe que vai ter susto. Já sabe que a composição da música de fundo será composta, será feita com um itinerário já conhecido, feito de agudos e interrupções, silêncios que provocarão depois abruptas mudanças sonoras. Esta lógica, hipoteticamente, porque não há garantias, mas hipoteticamente, sendo um filme de suspense, ele vai seguir esse direcionamento. Entende? E assim nós podemos perceber que determinadas formas de movimentar o sentido da realidade, elas seguem conduções que, por hipótese, eu posso desenhar, continuar o desenho e assim trabalhar com um método, tentando agora ver como a outra pessoa vai pensar dado a sequência que ela deu em movimento. Vai ter consequências. Não são lineares, porque nem toda forma de pensar é linear. Um exemplo bem simples. Uma pessoa que não tem um pensamento linear, podemos falar em delírio, em uma demência, em uma perda de memória, por diversas razões. E se isso se mantém como um padrão, então, de certa maneira, eu posso prever que esta pessoa, assim como de outras vezes, tende a, eis a hipótese, tende a não se lembrar de certas coisas. Ou se drogar. Isto é, são os elementos tendentes que nos permitem conjecturas, provocações, reconhecimentos de propostas de pensamento. É assim que, depois de algum tempo estudando, investigando a estrutura de pensamento de uma pessoa, hipoteticamente eu a conheço. Não hipoteticamente por fantasia, mas por elementos de sequência daquela estrutura de pensamento. Vou aprofundar isso depois. Mas passando ao que chamaremos aqui de tópico 25, experimentação, página 90, como está escrito aqui, leiamos. Tanto quanto seja possível, um nexo de verificação, portanto nem sempre faremos uma relação causal possível. Esse tópico é um fenômeno resultante no final do processo das operações de ação e ou da hipótese. Portanto, posto que uma pessoa pensou, lembremos, pensar à maneira da estrutura de pensamento, pensou afetivamente, pensou sensorialmente, pensou como uma linha lógica de raciocínio, pensou por escrito, pensou por gestualidade, enfim. Como ela pensou, isso vai ter alguma consequência que poderíamos dizer, isto é devido ao resultante daquele modo de agir, de pensar, daquela ação. É como um pai falando para os dois meninos que estão brincando de beliscar um ao outro. Isso não vai dar certo. E aí, em algum momento, vai se localizar uma causalidade e uma efetivação. Olha aí, deu nisso. Esse é o resultado, a experimentação daquilo. Mas lembremos, não estamos falando em uma linearidade. Estamos falando em uma totalidade como mandala. Então, algumas vezes vamos localizar isso, mas não sendo uma lógica causal necessária e sendo uma investigação de aproximações, porque é disso que nós investigamos, vamos a alguns exemplos. Vou retirar a linearidade da crença, ação, depois hipótese, terceira experimentação, porque imagine isso como um filme que não tem início nem fim, está sempre em movimento, então a qualquer momento você tem os três.
Neste momento agora, por exemplo, estamos todos sentados. Isso é uma experimentação do quê? Da proposta de virmos para cá, de algo, é sempre algo passível de, como uma fotografia, fazer a partir de um fenômeno, como hipótese ou como experimentação, uma busca de localização dos elementos indexados. Mas vamos a alguns exemplos. Uma pessoa está caminhando na rua e quase é atropelada. Aquilo nada tem a ver, ou pode ter muito a ver, com a ação. Por exemplo, ela estava distraída pensando em outras coisas enquanto o corpo atravessava a rua e, sem saber das ações que dentro aconteciam nela, ela é quase atropelada. Então, essa tal concentração de um lado e distração em relação ao corpo de outro, levariam à experimentação física, material, visível daquilo, não é? Agora, peguemos esse mesmo caso, coloquemos uma outra análise. Independente até dela ter tido uma ação provocando, que criemos uma lógica, nem sempre saberemos isso. Mas a pessoa é quase atropelada. Então, a partir desta experimentação, ela desenvolve uma ação de medo, desenvolve uma ação de cálculos e diz: eu nunca mais vou andar de bicicleta, nunca mais vou fazer isso, por conta de uma experimentação. Nós vamos localizar isso com força quando elas se tornarem muito evidentes. Aí, a clínica recolhe um material fácil de pesquisa para poder trabalhar. Na página 91, nós temos alguns exemplos do caso Laura. Ação 1. Laura pensa em sair de casa, morar fora. Lembra-se da morte do pai, que o abandonou no momento em que ele mais precisava dela. Conclui que estaria repetindo o mesmo erro com a mãe. Então, é isso que está em ação nela. Eu olho para ela só: o que você está fazendo? Nada. Estou aqui sentada. Não. O que ela está fazendo é alimentando um sentido de realidade mentalmente. Ela está em grande ação. Pelos olhos físicos, o nervo óptico, não, ela está parada. Entendem? Ela está em ação a culpa, os valores. Ela está ativa no seu processo depressivo e criador ou reprodutor de um senso de culpa. 2. Hipótese. Respira fundo, sente-se impotente e decide não mais sair de casa. Fica em silêncio, deprimida. Posto aquele movimento que eu retiro do filme contínuo em movimento, uma espécie de fotografia, isto é ação, a partir de agora eu posso fazer um mapeamento e dizer: bom, posto isso, hipoteticamente o que virá? Ora, eu cheguei a esta conclusão. Se ela fica sempre reafirmando-se culpada por uma espécie de crença de prejuízos católicos, em que a culpa é fundamental diante da falência de vida e as vontades dos preceitos religiosos, eu sei que a hipótese é que ela vai então desenvolver certas considerações e efeitos disso. Eu sei. Eu sei por hipótese. Eu sei por tendência. Terceiro, experimentação. Aí, coisas, digamos, materializadas se manifestam. Fica com insônia e mal-estar. E posso acrescentar mais. Abandona o emprego. Amanhã vai desenvolver uma úlcera. Faz sentido, não faz? Como eu posso investigar isso? Se eu sei, ou por telepatia, ou por leitura, ou por escuta, se eu investigo a riqueza de elementos psíquicos que não estão necessariamente ou facilmente visíveis ao olho do nervo óptico. Quer um outro exemplo?
sonhos. Freud inicia no Mundo sua publicação com interpretação dos sonhos, e não poderia ser diferente. Toda a psicanálise, apesar de falar a partir da pulsão, que em si mesmo é inacessível, um instinto, mas ela dá brechas, ela se comunica, segundo Freud, né, a partir das linguagens, das metáforas, da maneira de dizer e de não dizer algo em linguagens metafóricas, das mais diferenciadas. É nesse sentido que, assim como na psicanálise, em vários outros saberes e também na filosofia clínica, eu preciso entender como cada um elabora símbolos, cada um elabora a sintaxe subjetiva da interpretação. Isto não se dá sem investigação. Quando eu, no consultório, atendo pessoas, eu pergunto, para fazer a historicidade, também do universo das riquezas do pensamento em abstrato, em princípios chamados de abstrato. Você sonha? Sim. Não. Tudo bem. Muitas pessoas vão dizer, por exemplo, eu sonhei com um macaco. Diz apenas isso. Não porque seja apenas isto que lhe passou à mente. Às vezes ela esquece de narrar que teve uma emoção junto com a imagem do macaco. Esquece de narrar que foi em preto e branco ou colorido. Esquece porque nós às vezes não nos damos conta de que toda essa linguagem não vem da boca, vem do corpo. Enquanto ela fala, ela gesticula. Então eu pesquiso todos esses elementos com muita atenção, mas certamente não fico desatento a essa riqueza abstrata das ações. Até que você, apenas simplista neste momento, eu chego a montar um conjunto vocabular, um conjunto sintático de regras subjetivas de interpretação, não aquelas estabelecidas de forma universal para as pessoas. Quem sonha com água é porque sonha com a transcendência. Quem sonha com aquilo é porque sonha com a morte. Cachorro significa jogar no bicho. Não. Uma pessoa que gosta de cachorro é um significado, outra que não gosta e tem medo é outra, com o mesmo símbolo. Então, se a gente fizer as pesquisas dos sonhos, da ação dos sonhos, indexando com buscas de reconhecimentos na própria historicidade, às vezes não será difícil localizar que determinados símbolos têm a ver com experimentações. Sonhou isso porque aconteceu aquilo, ou o inverso. Uma condensação. Por exemplo. Mas poderá acontecer elementos sem esta indexação, ou seja, o sonho dela não tem nada da vivenda, da própria vivência, nem da própria estrutura de pensamento. Sonha com línguas que não conhece, com lugares que não conhece. Eu atendi uma moça aqui em Goiás, por exemplo, em que ela sonhava em russo. Ela nunca teve, na vida dela, um conhecimento para além da cultura de Goiás, para ser claro no acesso das suas pesquisas. Ela não sonhava apenas em russo, ela tinha pinturas, via casas, arquiteturas. Eu pesquisei de onde ela teria isso. Não teve na escola, não teve livros em casa. Olha, ela sonhava casas, ela entrava nessas casas, e aí eu fui construindo um itinerário e aprendendo com ela, assim como ela narraria os elementos do corpo, da sensoriedade em sociedade, eu também fiz uma pesquisa da sua ação e reconheci hipóteses. Poxa, ela caminha para certos valores, pega todos os tópicos da malha intelectiva e reconheço nos sonhos. Aqui tem elementos sensórios, aqui tem axiologias e valores, e eles vão se predominando. E eis que aconteceu que ela mais tarde foi para a Rússia para conhecer isso que a alma dela lhe convidava. Ela ouvia músicos russos, clássicos russos na casa dela. E pelo WhatsApp, ela me colocou que ela sentiu que deveria percorrer ruas
que não conhecia, vai, não tem problema, né? E ela viu a casa dos seus sonhos, uma rua. Não tem a indexação na experimentação. Coisas assim não são nem difíceis de acontecer. O fato é que elas passam despercebidas. Então, alguns elementos serão indexados, outros não. Alguns à própria historicidade e outros à transcendência. Bom, caso clínico 2, aqui em Laura. Agora vamos fazer um outro percurso, uma outra lógica, experimentação. De uma hipótese anterior, claro. Sem mais passeios com os amigos pela cidade, é uma espécie de fotografia do mesmo filme em outras cenas. Laura se deitava para dormir em sua cama em torno das 11 horas da noite. Ou seja, ela estava em depressão, não tinha mais o que fazer, a vida não tinha graça. Antes ela saía muito à noite com os amigos para bares e agora, não tendo nada a fazer, ela deitava-se cedo. Essa é a experimentação. Ação. Agora vem a ação depois. Entre pensamentos e sentimentos dispersos, ela elaborava demoradas conclusões metafísicas sobre a ausência de sentido da vida e da morte. Noite a noite repetia para si mesma essa armadilha conceitual. Hipótese, o que eu já sei que provavelmente vai acontecer, isso lhe gerava insônia. De novo, outra experimentação decorrente. Aqui é possível um encadeamento de sentido, entende? Consequentemente, havia desânimo no trabalho no dia seguinte. Vamos a uma outra decorrente ação. O cansaço decorrente da noite mal dormida lhe fazia crer e pensar que a vida realmente não tem sentido. Portanto, de um pensamento abstrato ao endosso desse mal-estar no corpo físico. Pensando melhor com o corpo. Digo melhor no sentido de reforço. Sem mais estímulos para alegrias. E assim se lhe dava o processo depressivo. Tá claro? Me permitam fazer algumas considerações amplas sobre isso e vou abrir para perguntas para a gente esclarecer muitas considerações decorrentes. Algumas pessoas trabalham essa trilogia da seguinte forma: pensam muito e não fazem nada. Eu vou dizer isto, eu vou fazer aquilo, e etc, etc. E não fazem. Não sei se isto é autêntico ou inautêntico, mas é uma forma de lidar a ação e a experimentação. Outras, o inverso. Elas primeiro agem, depois é que vão pensar a respeito. Pergunto a vocês, qual de ambas é a mais prudente? Pensar antes de agir? Agir antes de pensar? Prudente, pensar antes de agir. Ou pensar e não agir? A prudência também. Vamos a Sócrates. Se for um leão para a gente pegar, eu acho melhor e prudente você agir antes de pensar. Nos estágios de filosofia clínica, há alguns anos atrás, uma colega, excelente terapeuta, médica, ela atendeu uma moça que tinha sido abusada pelo padrasto. Há mais considerações neste caso do que eu vou revelar. Mas é só um recorte, como um exemplo da diversidade do eu sei que eu não sei e tenho que investigar. Porque senão seria outra coisa que não filosofia clínica. Para termos a prudência
do conhecimento investigado a fim de que haja método na alteridade. Esta moça, ela imaginava com uma riqueza de conhecimentos anatômicos que ela estudou, a dissecação no corpo vivo desse padrasto. Imaginava arrancando-lhe primeiro a pele, falava das camadas de gordura, chegar aos músculos, os nervos. Ela o dissecava, o torturava mentalmente. Como a colega que a atendia era médica e conhecia melhor do que a moça toda a anatomia, ela enriqueceu para si mesma com grande horror e com grande sofrimento diante da escuta do qual narrava a menina. E ficou altamente preocupada. Meu Deus, essa moça, amanhã, em qualquer momento, de tanto alimentar-se mentalmente, olha o risco, o que isso pode levar. Na supervisão de estágios, entre outras considerações, eu fiz uma ponderação. Mas você não vê a maravilha disso? Que bom que ela está só no pensamento. Quer dizer, é claro que esse pensamento ancora em outros pensamentos, enraiza, cria bases e um mundo de sustentação. E há consequências nisso também, ainda que não físico-sensórias. Mas, comparando, por exemplo, em termos éticos, entre fazer isso só pelo pensamento e não agir, já não é uma posição mais prudente pensar e não fazer? No mundo da experimentação? E se eu fizer outra coisa? Olha, e diz tudo o que jamais diria abrindo a boca. E graças ao falar se sente mais leve. Agora eu não preciso mais dizer. Que bom! E também outras vezes é justamente isso que vai levar à falência. Então, os casos são tão múltiplos que temos que investigá-los para saber o que convém. De acordo com a IP, porque há aquelas pessoas que dizem, enquanto eu não falo, enquanto eu não faço, não se resolve em mim. Ou eu escrevo, são os modos de cada um. Tá claro? Vimos aqui o vídeo de um pequeno filme, uma pequena história chamado Paradoxo do Ônibus. Está acessível no YouTube e também no meu canal Will Goya, na playlist Vídeos Pedagógicos, né? Filosofia Clínica de Versos. São esses materiais de apoio, além do material que vocês já recebem, né? Nele tem a expressão, quanto mais espero, menos tenho que esperar. E conta a história de uma pessoa que pensa em tantas alternativas que acaba perdido sem saber como fazer. Por quê? Porque está rico de alternativas. Aí nós pensamos, qual o resultado disso? Ele acaba perdendo o ônibus. Ele não sabe se casa ou compra uma bicicleta, depois fica sem casar, solteiro e sem bicicleta. E por aí vai. Não sei a resposta sem investigação na malha intelectiva, na historicidade de cada um. Porém, vamos imaginar aqui uma pessoa que tem uma riqueza tão grande de alternativas e com isso fica empobrecida na sua experimentação quando ela se faz necessária, e isso não é uma opção. Tipo, imagina um transtorno obsessivo compulsivo, ao nosso querido colega psiquiatra, que não é no campo da vontade, da escolha, deixar de fazer escolhas. Ela fica mentalmente sempre elaborando alternativas e alternativas e ela não consegue parar de pensar. Ela não manda no próprio pensamento e por isso fica cansada e refém de estar sempre pensando alternativas, fazendo contas, por exemplo. Está compulsiva no pensamento. Seria possível, talvez, uma pergunta a ser investigada, ante as hipóteses possíveis. Seria possível, por exemplo, tendo ela a habilidade de ser uma escritora e transformar isso em romances?
Então, sua compulsão obsessiva, adequada a uma organização interna, mais as bases categoriais adequadas, fariam daquilo não uma patologização do fenômeno, e sim um modo de autenticidade, entre outros possíveis. Seria a chamada sublimação. Poderia ser para o que Freud chamaria de sublimação. Mas aqui, segundo Freud, a lógica... Resolver a dor sim, dela sim. seria aquela tortura. É. A ideia da sublimação ela está vinculada a uma necessidade de um conflito original e independente de qualquer pessoa, entre, por exemplo, para Freud, id e superego. Os impulsos instintuais e os valores proibitivos e organizadores da sociedade. Esse pressuposto pode acontecer, como não é por menos que Freud o localizou, em muitos de nós. Mas universalizá-lo retira a alteridade, a ética, como vemos em filosofia clínica, diante do universo. Não posso localizá-lo em todos da mesma maneira, nem sempre até de forma predominante. Mas sim, há um paralelo de conversação. E é importante conversar os nossos saberes. Há exemplo do que aconteceu no próprio desenho, né? De onde veio esse desenho? O paradoxo do ônibus? Dessa mesma riqueza de pensar. Se tornou produtiva. Para eu abrir para questões, eu quero só apontar também a ideia de que a ação ela ultrapassa o pensamento da reprodução, da interpretação do mundo como representação e pode chegar, sim, ao mundo como criação. E aí, eu entrar numa visão sistêmica e estruturalista no qual o meu pensamento, meu entre aspas, ele pode ser uma conversação que ultrapassa a linguagem no campo intuitivo entre o eu e o nós, sem saber quem está pensando. Às vezes é uma época que pensa, e as pessoas apenas sentem pelo filtro socialmente condicionado do seu jeito. Mas quem está pensando não é ela, por exemplo. Mas eu cito, se procurarem na obra do Fritjof Capra o livro Sabedoria Incomum, ele fala do casal Simonton, um casal de médicos, oncologistas, pesquisadores, que por sua vez, em suas pesquisas terapêuticas como oncologistas, se valiam e adequavam o método que reconheceram em Jung, Carl Gustav Jung, a chamada imaginação criativa. E ajudavam as pessoas, os pacientes, a imaginarem suas células boas, as células ruins sendo descartadas, um conjunto de fabricação que, para o casal Simonton, em sua pesquisa científica, e é claro, podemos fazer considerações como as teorias de campo de David Bohm, que fala sobre pensamentos ou realidades que são coletivas e não apenas do indivíduo, como imaginava Descartes, na qual o pensamento é sistêmico. Ele é do campo, ele é de uma região, ele é de um mundo. E aí podemos falar em pensamentos como mundos. É um exemplo de que, se criarmos mundos, mentalmente, poderíamos associar esses novos mundos, o eu a novos mundos, e fazermos migrações de mundos. E aí sim, o pensamento não ser apenas algo que fica no campo abstrato, ser sim um pensamento que altera experimentações. Uma espécie de magia de Harry Potter? E por que não? Muitas coisas que hoje, se levássemos para o passado, seriam entendidos como magia e que hoje chamamos de ciência, poderíamos também reconhecer coisas que no campo do sagrado são chamados às vezes de milagres e que, por um viés à pesquisa, como no campo da filosofia clínica, serão chamados de elementos sinonímios, parte da matemática simbólica, que encontram, através da linguagem, para além da linguagem, com meios de metáforas, através do vídeo que nós vimos há pouco chamado Lila,
interferir na realidade, ser interferido por elementos não causais. Ou seja, o eu e o mundo estamos para além das relações de causa e efeito, mas estamos em sintonia. E a pergunta numa ação, hipótese, experimentação, seria então esta outra. A lembrança de uma homeopatia. Eu não sei como pensar certas coisas. Hipoteticamente, construir um mundo mental adequado numa pesquisa causará o efeito que eu pretendo, mas sei que, na historicidade de alguém, eu verifiquei que, ao mudar uma forma de pensar, esta pessoa consegue alterar ou ser alterado por coisas que serão sincronicidades entre o eu e o mundo, a nos levar à suspeita, à pesquisa. Quem mexe com o quê? Mas com certeza não estaremos mais no mundo mecânico. E faremos isso é experimentação, um reconhecimento. Eu com quase 20 anos de clínica, aliás 20 anos de clínica, posso verificar que algumas pessoas, quando elaboravam, por exemplo, eu preciso falar com a minha irmã, a irmã ligava ao telefone. Fato, experimentação. E outras coisas que não eram apenas nesse nível causa-efeito, por um salto quântico, por um salto para além da mecânica. Não. É como se ela soubesse organizar a ação de tal forma que ultrapassava o mundo como representação e alcançava sintonias no qual, como se a clínica fosse feita não a partir da interpretação da pessoa, mas fosse feita com o mundo, traga certas sintonias para a próxima pessoa e elas entram em contato com a própria pessoa. Não tem gente que fala isso religiosamente, por exemplo, entrega nas mãos de Deus que Ele cuida? Então, quem sabe o entregar nas mãos de Deus, implicando qual Deus? Que tipo de conexão com Deus? Criando as fontes conectivas com o mundo, é que eu, posteriormente, como estrutura de pensamento, é que sou absorto e refeito por uma mudança nas bases categoriais a me mudar a estrutura de pensamento, ou o inverso. Ao mudar uma estrutura de pensamento, essa pessoa acessa outros mundos, outras bases categoriais. Como eu falei dessa menina, que nada conhecendo sobre a Rússia, ao tornar-se cada vez mais fiel à sua autogenia interior, ela reconheceu e encontrou pontes, não sei se de dentro para fora ou de fora para dentro, com um mundo afim. Estranhamente e intimamente afim. São estas considerações apenas iniciais e que, com casos clínicos e outros aprofundamentos, nós vamos discuti-las. Faço uma pausa para questões, colocações de vocês. Além daquelas que já fizemos nos intervalos, mas sim. Posso? Por favor, querido. Eu não tenho nenhuma historicidade, nenhum caso assim que eu conheça pessoalmente, mas em geral, o que se conhece sobre gravidez psicológica seria um exemplo da tríade? Poderíamos pensar assim? A mulher quer tanto uma gravidez, ela deseja tanto ter um filho, e ao fazer a ultrassom não tem um feto ali. Sim. Mas o corpo dela todo entrou no movimento de engravidar. Repetindo as suas palavras, apenas para registro na gravação que é feita apenas com o áudio do meu microfone, quando você se refere à gravidez, assim chamada psicológica, ela é a experimentação de um processo de ação de considerações que merece sim uma investigação da tríade: ação, hipótese e experimentação. Porém, não posso
como filósofo clínico, descansar-me com o título "É uma gravidez psicológica, ponto final". Como se isso me esclarecesse a riqueza de elementos que lá estão compostas e engendradas, e que estas, sim, no conhecimento delas, é que me permitirão um conhecimento e uma terapêutica. Mas é a experimentação de um indício, de uma hipótese, de um desejo, uma frustração, enfim. No fundo, vamos à historicidade para ter que investigar. A gente está sempre aprendendo, né? Mas eu tinha eu achava que havia uma linearidade ainda, assim, na tríade, né? Quase como uma dialética hegeliana, como se a experimentação fosse a síntese do processo, né? Então, essa aula de hoje esclareceu que, com essa ideia da mandala, da circularidade, que não há mesmo não tem como pensar assim. Até porque a experimentação ela pode vir antes, né? O que eu pensava ser a síntese pode ser exatamente a tese. Né? Ou pode não ter nenhuma relação conexa à maneira como pensávamos, tese, antítese e só depois uma síntese. Lembremos que a própria síntese pode ser uma tese anterior, né? Na página 89 do livro A Escuta e o Silêncio, aqui há alguns exemplos de diversidade de linhas de pensamento da ação. Letra A. O que poderíamos verificar ou pesquisar quando temos linguagem e acesso suficiente de uma ação. Diz letra A. Investigar os padrões de um pensamento, né? Suas propriedades de lógica própria. Com pensamentos instantâneos, lineares, estáticos ou circulares, repetitivos, criativos, caóticos, fragmentados ou completos. São lógicas próprias. A gente vê muito em nossas voltas às eleições atuais, uma pessoa fala de um candidato X, fulano é isto. Aí, em termos de análise das falácias da linguagem, ao invés de concluir ou desconstruir o que foi afirmado, talvez com um equívoco, muda-se de assunto. É a chamada lógica de ignoratio elenchi, ou conclusão irrelevante. Mas o seu é aquilo. Eu mudo de assunto. Não concluo o primeiro. A mentira de um é usada, contra-argumentado, como a mentira do outro, que é outra lógica, que são outros argumentos. Mas para algumas pessoas só faz sentido assim. Eis uma ação, um sentido de polarizar. Ou seja, a verdade de uma coisa não está nela, está no seu oposto. E aí a gente acaba localizando por uma hipótese, uma certa ação. Da hipótese à ação. Essa pessoa pensa de uma forma pendular. Sempre que ela está na esquerda, ela vai para a direita. Então, o que seria para ela uma paz? Não é a ausência da polarização, mas a perfeita polarização. Algumas pessoas, por assim dizer, reconstituindo termos, só ficam em paz na briga. Quando não tem briga, elas ficam angustiadas, a vida perde o sentido. Aí, quando surge uma maldade, uma briga, ela sorri de novo, ai, graças a Deus, alguma diversão na vida. Exitoso. Então, por isso as lógicas são as mais diversas. Letra B. Modos mecânicos ou sistêmicos de funcionamento, condução, frenagem, boicote, aceleração das ideias. Realmente é como a loja de comércio que nós temos aí no Brasil, tem de tudo. Preferências temáticas e as típicas associações de conceitos com os demais tópicos, como emoções, sensoriedade, imagética, auditiva, cinética. É incrível, mas algumas pessoas parece que reproduzem um modo de pensar apenas mudando conteúdos, mas a forma é a mesma. Maneiras simbólicas, enfim, comportamentais, são variadas.
Interessante que eu termino dizendo, e outras tantas. Né? E outras, etc. Por isso que a essência do que pesquisamos em filosofia clínica não é isto ou aquilo, é a outridade. É o singular no nível do íntimo e inigual. Portanto, vivo. Significa é vivo, é mutante. Ficou claro de uma forma geral o que trata essa tríade? Vai ficando. Vai ficando. Você poderia fazer um paralelo do que se chama de síndrome do pensamento acelerado com essa tríade? Assim, Sim. Ontem à noite foi até o professor da C que me mandou um vídeo do Augusto Cury falando da síndrome do pensamento acelerado e como uma partilhante dele teria repensado a fala do Cury. Né? Achei muito interessante. Por favor. Antes de você falar, eu ia tocar nesse assunto, mas eu ia ficar aqui e esperar você desligar o microfone. Eu percebo há muito tempo. Você quer deixar para depois do microfone a sua fala? Não, assim, não sei depois se vai editar. Não. Se você... Não vou falar nada, porque você não pode... Ok, então fique à vontade. Eu percebo há muito tempo que algumas doenças, como você falou do toque, Uhum. elas são percebidas de um jeito falho. No sentido assim, uma pessoa, ela tem um pensamento como uma função exagerada. Mas quem abre essa janela é ela. Ela abre conscientemente essa janela em determinado momento da vida dela com pensamentos que ela julga prazerosos. Ok. Que é o que o Augusto fala. É gostoso pensar muito. No momento em que ela é tomada ou acometida de algum conteúdo de pensamento que é desagradável, aí ela chama aquilo que ela gostava de doença. Ótima consideração. Então, o toque, na verdade, ele não acontece só quando a pessoa vem te reclamar de um pensamento obsessivo ruim. Ele acontece também na hora que ela está pensando em religião, quando ela está pensando em amor, quando ela está pensando Só que naquela hora, ela gosta. Uhum. Então, na verdade, a janelinha é a mesma. Entendi, perfeitamente. Aquilo que nós chamamos em filosofia clínica, por exemplo, em tópico 12, paixão dominante, que é um pensamento ou um modo de ser que se revela por grande repetição, é apenas, e não em diminutivo, nem em reducionismo, é apenas uma possibilidade da riqueza de mundos. Quando nós falamos em possibilidades, lembremos, quanto mais atenção damos a um fenômeno, mais concentração e, portanto, aumento de visibilidade e conhecimento damos ao objeto da atenção. E se fizermos isso para quaisquer aspectos, ampliaremos com o risco do reducionismo da vida do ser humano e da sua infinitude, a outridade, àquilo. E isso significa que quando nós patologizamos ou tipologizamos determinados fenômenos, nós reduzimos a existência com seus etc., com suas reticências, com os elementos que não são passíveis de indexação, obrigado. Não são passíveis, mas ainda assim existem, porque não são facilmente traduzíveis na linguagem. Reduzimos tudo ao objeto localizado. E é isto o risco de tratarmos por tipologias. Ou, dentro das tipologias, como bem coloca o nosso querido colega Murilo, que é psiquiatra, ainda o fazemos duplicadamente pior. Quer dizer, se nós tratarmos uma pessoa como um tipo, já cometeria um erro ético. Tá, mas ela é mais do que isso. Então não é tão simplificado a redução. E ainda assim, quando eu pego esta redução e a reduzo mais ainda como sendo apenas um problema ou algo que mereça a nossa atenção, quando isso é altamente sofrível e descontrolado, aí eu reduzi mais ainda.
E reduzir sempre pelo viés do sofrimento, do desconforto, o que revitaliza a discussão feita por filósofos como Georges Canguilhem, Michel Foucault, a dizer que toda essa discussão, no fundo, é para normatizar e deixar a pessoa funcional de novo no mercado de trabalho, ou nas funcionalidades de um modo vigente de ser. E que se a gente destituir essas pretensões de interesses regulatórios, nós localizaremos muitas coisas, mas e daí? A questão não é mais um marco, se isso serve ou não para o mercado de trabalho, por exemplo. É outro. E no outro, as respostas se abrem. Então, a questão quando é feita a pergunta, e o que tudo isso tem a ver com a síndrome do pensamento acelerado? Eu vou dizer, duas pessoas que tenham isso que chamamos de síndrome do pensamento acelerado, são duas pessoas com uma organização autogênica do modo de ser e de ver únicas. Ainda que tenham muita coisa, quer ver que elas têm em comum? Têm cabeças. Provavelmente escovam espero que 3 vezes por dia. Eu posso localizar tantos elementos em comum, por que eu vou escolher esta para dizer? Elas são pessoas da síndrome do pensamento repetitivo. Por exemplo, quais os conteúdos, como ela trabalha isso, o quanto isso é relevante ou não. Enfim, se eu não ver na organicidade do sentido de autenticidade, tudo isso desimporta, mais do que desimporta, corre o risco de diminuir a pessoa a objeto da análise. E aí eu posso até dizer, eu queria desenvolver, doutor psiquiatra, o senhor pode me dar um remédio para aumentar, e eu nem tenho, determinadas coisas que seriam tipologizações negativas, para que eu coloque um conteúdo bom nelas, né? E assim eu desenvolver habilidades que eu não queria, que eu queria e não tenho. Imagina, repito, eu já brinquei de outra vez, uma pessoa com transtorno obsessivo compulsivo, e ao mesmo tempo quer ser um bom atleta e não gosta de acordar todo dia às 5 horas da manhã. E que quer fazer um regime bem disciplinado. Mas ela tem um problema. Ela não tem transtorno obsessivo compulsivo. Imagina se ela conseguir ter e adequar isso para o esporte. Isso vira saúde, não vira doença. E assim vai. Então a resposta é: a busca de autenticidade e a outridade é que vai nos reconduzir a todos os casos.